Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Camp Code. Nessa aula aqui nós vamos aprender o que é um decorators, utilizando Python, tá? Essa aula aqui ela vai ser dividida em duas etapas, sendo a primeira etapa uma parte teórica, onde a gente vai aprender o que é um decorators, para que serve, como implementar e a sua sintaxe. Na segunda etapa, aqui na segunda parte do vídeo, nós vamos ir para a prática, tá? Então vamos implementar de fato dois decorators. Um para a gente fazer simples, né, para a gente entender como funcionou, e o segundo também com parâmetros, tá? Então vamos lá. Na primeira parte aqui, como eu falei para vocês, a gente vai para a parte teórica, tá? Então, o que, que é o decorator? Vamos pensar no conceito de um decorator. O conceito dele basicamente eu vou criar uma função e implementar novas funcionalidades para uma outra função já existente. Então, imagine que você tem uma função aqui, na sua função original, e nós queremos implementar algo novo nele. Só que em vez de eu mexer na minha função aqui, eu posso criar um decorator e criar funcionalidades, tanto antes quanto depois da nossa função. Então imagine que você tem uma função aqui complexa, né, que faz várias funcionalidades aqui no seu sistema, e você não quer mexer nessa função aqui para não ter risco de dar problema no que já está funcionando. Mas, por exemplo, você precisa medir o tempo que ela está sendo executada, e se ela estiver demorando demais, você precisa que seja enviado, por exemplo, um e-mail para você. Então nós podemos implementar um decorator, criar esse decorator e implementar dentro da nossa função, e isso ele vai começar a mapear aqui o tempo que ele funciona, e no final aqui a gente coloca uma condição. Se ele foi acima daquele tempo previsto, nós podemos notificar que essa função aqui demorou por algum motivo, e aí a gente pode estar verificando qual que é esse motivo. Existem outras funcionalidades com decorator, tá? Mas basicamente é isso. A gente pode reaproveitar uma função. Então imagine que você precisa fazer essa depuração de tempo aqui para várias funções. Em vez de você ir lá e criar várias vezes na função, você pode utilizar também o decorator para você poder reutilizar esse código, tá? Então basicamente o conceito é esse. A gente pode modificar uma função sem alterar de fato diretamente aquela função, ok? Então vamos para a sintaxe, né? Para a gente criar um decorator, aqui a gente vai desenvolver o decorator, basicamente a gente vai criar uma função que vai receber como parâmetro uma outra função, tá? E aqui a gente vai criar um wrapper. Dentro desse wrapper aqui a gente vai passar os argumentos que tem dessa função aqui, então como a gente não sabe qual função ele vai ser genérica, nós colocamos aqui nossos argumentos genéricos. Depois, dentro do wrapper aqui, você vai adicionar suas funcionalidades que ela vai fazer antes de executar a sua função. Depois que você terminou de tudo que você queria fazer antes, você vai colocar uma variável resultado, pode ser qualquer nome aqui, tá? Eu coloquei resultado para que fica mais fácil saber que ela vai receber o resultado da função que você está passando no parâmetro. Então você passa a função junto com os argumentos que ela vai estar recebendo aqui, e você vai estar executando ela. Nesse momento ele vai executar a sua função e guardar o resultado aqui dentro. Depois você faz o que você precisa fazer no final aqui da execução, retorna esse resultado aqui, e no final você retorna esse wrapper aqui que ele está vindo aqui, e isso ele vai estar implementando esse seu decorator. Fazendo isso ele não vai funcionar ainda, você precisa daí utilizar esse decorator, tá? Então imagine que você tinha uma função aqui quadrado, por exemplo, imagine que você não tem essa função aqui em cima ainda, você só tem o seu quadrado aqui, que ele vai retornar algum número ao quadrado. Então, por exemplo, se você passar 2 aqui, ele vai retornar 4. Se você utilizar aqui, chamar essa função aqui quadrado ao 2, ele vai imprimir lá o 4 para você. Quando você criou esse daqui, vamos pensar que você vai colocar só um print. Antes de iniciar o resultado e depois de executar, tá? Que esse é o exemplo que a gente vai utilizar na prática mesmo, tá? E você coloca aqui o decorator para você. Aí quando você chamar a sua função, não muda nada na chamada, a única coisa que muda é que você coloca esse arroba e o nome do seu decorator aqui, e ele vai estar executando tudo que você colocou aqui antes, no caso, nosso exemplo, o print, e depois ele vai imprimir, de fato, o Neo 4, ou retornar o que você está fazendo aqui, e depois, sim, ele vai estar executando de novo o que você colocou aqui, então um print pós, por exemplo, tá? Isso aqui seria como trazer, né, como utilizar um decorator de forma mais básica, sem precisar colocar nenhum parâmetro, nem nada, tá? Você não precisa adicionar uma função antes ou depois, tá? Você pode, por exemplo, adicionar só antes ou só depois, ou os dois junto, né? No exemplo que a gente deu, que você precisa
mapear o tempo. Então, por exemplo, você chamaria aqui uma função e executaria o tempo inicial dela aqui. Depois que ele executou, você chamava a função para ver o segundo tempo, marcar o segundo tempo, verifica a diferença entre os dois e se tiver um tempo acima do que você queria, você manda, por exemplo, outra função que manda um e-mail, por exemplo, ou grava em banco de dados, ou faça alguma outra coisa que você deseja, tá? Indo mais para frente, nós podemos também aqui ter os exemplos, né? Então, esse é um exemplo aqui apenas de você imprimir um log, por exemplo, né? Então ele vai pegar aqui a data que ele está pegando agora, chamando aqui a função x, ele traz o nome da função com os argumentos tal e tal. Aqui ele só vai imprimir. Então toda vez que você chamar a função, qualquer função aqui que tenha esse decorator log, ele vai imprimir isso aqui antes da sua função. E aqui seria o do tempo aqui, só para ele imprimir aqui o tempo que ele foi executado, tá? Então nós criamos aqui um decorator tempo. Aqui dentro do wrapper a gente inicia, que é aquilo que eu falei para você, criou uma variável, eu pego o tempo iniciou, executo a minha função aqui, depois eu gravo o fim aqui, e no final aqui eu falo aqui que a função tal demorou esse tempo aqui para ser executada. E aqui a gente poderia também colocar uma condição, se demorou acima de X tempos, a gente poderia enviar esse e-mail. Indo para um decorator mais complexo, que seria com parâmetros, por exemplo, nós teríamos que criar mais um nível de função. Então nós criamos aqui um decorator chamado elevado, ele vai receber um parâmetro x, e depois aqui a gente cria a nossa função de fato, que seria o decorator. Dentro do decorator nós criamos nosso wrapper, aí aqui é a mesma coisa, tá? O wrapper aqui ele vai funcionar exatamente igual a gente viu antes, a diferença é que aqui eu posso chamar o meu parâmetro lá de cima. Então, dentro do resultado aqui, por exemplo, aqui eu estou esperando uma função que vai retornar para mim um número inteiro, algum número para eu poder levar. Se ele trazer aqui um texto, por exemplo, ele pode dar erro. Aqui você pode criar também tratativas, usar, encapsular em um try-catch aqui, tá? No caso, try exception no Python. Se ele não der, ele tem algum erro, alguma coisa, ele faz alguma outra ação. Então você pode encapsular o erro aqui, e é até recomendado que você faça isso, tá? Depois que ele fez isso, ele vai pegar essa função, vai elevar ao x que você está colocando aqui e vai retornar. Você retorna o resultado aqui para o wrapper e depois você retorna o wrapper aqui também para sua função decorator. Aqui quando você vai incluir ele na sua função, você só vai colocar aqui o arroba, o nome da sua função, no caso nosso decorator elevado, e aqui você vai passar o parâmetro. No caso a gente está elevando ao quadrado, tá? Você poderia elevar ao cubo ou qualquer outro número aqui. Aí aqui nós temos uma função que ele soma, então se eu não tivesse esse elevado aqui, eu fizesse uma soma 2 e 3, ele ia retornar o número 5. No caso que eu coloquei aqui um elevado ao quadrado, quando eu chamar essa função aqui, ele não vai retornar mais o 5, ele vai retornar o 5 ao quadrado, ou seja, 25. Então ele vai fazer o que a nossa função aqui faria inicialmente, 2 mais 5, então, desculpa aqui eu marquei errado, seria 2 mais 3, que é igual a 5, e depois ele vai elevar ao quadrado, tá? Então aqui, ignore esses 5, seriam 3. Então 2 mais 3 seria 5, elevado ao quadrado seria 5 elevado ao quadrado, e aí sim, 25. Bom, agora que a gente já tem aqui, né, a parte básica, nós vamos para a parte prática mesmo, ok? Então vamos aqui para a parte prática, tá? Eu estou com o arquivo aqui em branco, coloquei ele como aula.py, ele tem apenas aqui um comentário de aula decorators, tá? Então a gente vai criar aqui do zero para as nossas funções e também implementar o nosso decorator, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar a nossa função lá quadrado que a gente já tinha. Então vamos para aqui def quadrado. Aqui nós vamos passar algum número, né? Então um número x. E aqui nós vamos retornar, então retorne x ao quadrado. Se a gente vir aqui, então, vou dar um print aqui, né? Print quadrado. E eu vou falar que eu quero passar o 2, por exemplo. E eu der um play aqui, note que ele vai trazer aqui o número 4 para a gente, tá? Se eu colocar aqui um 3, então ele vai lá, o 3 ao quadrado, ele vai trazer aqui o 9, tá? Agora a gente vai implementar nossa função do decorator, tá? Então vamos aqui criar def. Nesse decorator aqui, o que nós vamos fazer? Apenas imprimir, tá? Então vou colocar aqui primeiro decorator.
Aqui nós vamos passar nada como parâmetro, tá? Então vai ser, desculpa, nós vamos passar aqui nossa função como parâmetro. Então não vai ter parâmetro nenhum a mais, né? Então nós não precisamos criar aquela camada a mais de um decorator. É apenas criar o decorator e já ir para o nosso wrapper, tá? Aqui nós colocamos def wrapper. E aqui nós vamos passar o args e também vamos passar keywords. Aqui para ser mais genérico, tá? Nós poderíamos pegar aqui e passar os parâmetros exatos que vem dessa função, porém daí ele seria um decorator específico para aquela função. Aqui nós estamos criando um decorator mais genérico, tá? Então vamos lá. Aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou imprimir, print, antes da minha função. Aí aqui eu vou trazer resultado. Lembrando que aqui pode ser qualquer variável, tá? Você pode colocar aqui o que você quiser. É igual a font. E aqui nós vamos passar também o args e keywords. Depois nós vamos imprimir, print, após minha função. No final aqui nós retornamos o resultado. E depois aqui nós retornamos nosso wrapper. Belezinha, com isso nós estamos implementando nosso primeiro decorator. Vamos executar aqui de novo, você vai ver que não mudou nada por enquanto, porque a gente criou o decorator, mas nós não implementamos ele. Agora a gente vai implementar, tá? Primeiro decorator. Para implementar é só isso. Antes de você, uma linha antes da sua função, você coloca aqui arroba e o seu decorator, tá? Vamos dar um play e note que ele deu antes e após a minha função. Por que ele executou aqui o print depois? Porque ele executou antes, executou a sua função, lembrando que sua função ela não imprime, ela só traz o resultado, e depois ele executou aqui, e no final ele retornou o número 9 aqui pra gente, para depois ele imprimir. Então a impressão ele está após. Se eu quisesse que ele imprimisse aqui antes, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, print, ó, impressão, resultado, dentro do decorator. Aí eu vou colocar um 2 pontos aqui. E aqui a gente imprime o resultado. Beleza. E aqui eu vou colocar aqui, ó, que a impressão é após, tá? Só para a gente saber o que está acontecendo. Impressão após. Então, só para vocês entenderem melhor aqui, tá? Quando eu chamei aqui, eu chamei minha função, ele vai executar ele vai executar nosso decorator aqui, que ele tem algo que ele executa antes e depois ele vai trazer o resultado para o número aqui, então ele vai trazer aqui o número 9, para depois chamar a nossa impressão aqui, então ele vai tudo acontecer na sua ordem. Então no momento que eu chamei aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entrar dentro dessa função aqui, porque eu tenho o meu decorator. A partir que ele entrou aqui, ele vai executar o que ele vem antes da função, ele vai carregar o resultado aqui, então ele vai executar propriamente a nossa função exatamente nesse ponto, e aqui ele vai trazer o resultado, como ela retorna o número x ao quadrado, ele vai resultar aqui, por exemplo, nosso 3 ele vai virar 9 aqui, tá? Então nosso resultado agora vale 9. Depois ele vai imprimir esse pedaço aqui, imprimir esse outro pedaço e vai retornar esse valor aqui para o wrapper, e no final ele retorna o wrapper aqui para o nosso decorator. Então aqui ele traz o número 9 no final, já feito essas impressões. Aí sim ele vai imprimir essa função aqui de print, tá? Então vamos dar um play aqui de novo e vai ver tudo isso executando. Então vamos lá. Ele executou aqui, aí ele trouxe o número 9 aqui para esse resultado, depois ele imprimiu aqui o nosso resultado, então resultado dentro do decorator 9, aí ele executa este pedaço aqui, no final ele retorna isso para dentro aqui e ele recebe esse número 9 aqui. E ele vem impressão após, né, que é essa impressão aqui. Então tudo aconteceu, isso aqui exatamente como a gente queria. Então vamos pensar que essa é uma função muito complexa aqui. Se você tirar aqui o decorator, você tirou as suas funcionalidades novas, então note que ele só executou aqui, e se você voltar, ele vai criar tudo isso daqui de novo, ele vai modificar o andamento da sua função,
e ele vai trazer este valor aqui. Então imagine que dentro aqui você quisesse também que ele retornasse o valor aqui mais 2, por exemplo. Né? Vamos colocar aqui mais 2. Então ele vai fazer lá ao quadrado mais 2, no caso ele vai trazer 11, e aqui sim a gente imprime. Então ele trouxe 11 aqui, ó. Você modificou o resultado da sua função aqui de acordo com o seu decorator, tá? Se você tirar o decorator aqui, vamos comentar o decorator, e aqui ele começa a volta para 9. Então você consegue modificar o resultado sem precisar alterar a sua função, tá? Isso ele traz uma segurança maior para você. Agora a gente vai criar, aqui eu vou comentar esse bloco aqui, tá? Então esse bloco aqui ele está comentado. Então nós vamos utilizar agora uma função, o decorator nosso aqui com função, tá? Então, com função não, desculpa, com parâmetro. Então, primeira coisa, vamos criar nossa função aqui de soma. Então, def soma. Nós vamos receber dois números aqui, então um x e um y. Esse valor aqui ele vai retornar, né? X mais y. Então, nós temos aqui uma funçãozinha de soma bem simples, tá? Aqui vamos colocar um def soma. Def soma não, desculpa, vamos chamar a soma só, né? Vou colocar aqui na variável a o resultado dessa soma. Então, 2 e 3, quero o exemplo. E vamos imprimir aqui nosso resultado de A. Vamos dar um play. E nós temos aqui o 5, tá? Então, nós temos aqui uma funçãozinha simples e retornando aqui o 5. A ideia agora é criar nossa função lá de elevado, tá? Nosso decorator de elevado. Então, vamos criar aqui um def elevado. Aqui nós vamos receber um valor x. Aqui nós vamos criar uma nova função. Essa função aqui vai ser nosso decorator. Então vamos colocar aqui como decorator. Ele vai receber uma função. Dentro dessa função aqui nós vamos criar nosso wrapper. Aqui nós trazemos o args e também keywords. E aqui nós vamos já retornar aqui, vamos pegar aqui um resultado igual a func args keywords. Beleza? Aqui nós vamos retornar o resultado. Return. E no final aqui nós vamos retornar nosso wrapper. Uma coisa que faltou na apresentação, esquecendo de colocar, que nós temos que retornar também aqui nosso decorator, tá? Senão ele vai retornar aqui um valor vazio, um valor non-type, ele vai dar problema, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem, tá? Arroba elevado, vou colocar aqui o 2. Na hora que eu dou play aqui, ó, ele vai dar esse erro aqui. Por quê? Ele está retornando aqui um valor tipo nome. E ele não vai conseguir fazer isso, tá? Então, eu acabei esquecendo de colocar isso aqui na apresentação, tá? Basta a gente colocar esse valor aqui. Então, eu tenho que retornar o valor do wrapper aqui para minha função decorator. E também depois eu tenho que retornar o meu decorator aqui. Aqui ele não vai acontecer exatamente nada, tá? Ele não vai modificar nada porque a gente criou que ele vai entrar na nossa função do wrapper, tudo. Só que ele não vai fazer nada, tá? Nós podemos, inclusive, aqui dentro, colocar um print, por exemplo, função elevado a, e vamos colocar aqui x. Ele vai entrar, ele vai executar isso, ó, função elevado a 2, só que ainda ele não está fazendo, tá? Então, para a gente fazer isso, basta vir aqui no final, colocar aqui o elevado e x. Lembrando que essa função aqui, ela está esperando uma função que retorne um número inteiro aqui, algum número para ele poder fazer o elevado. Se essa função aqui, por exemplo, elevasse, vamos colocar um return aqui, um A aqui, por exemplo, e você der um play, ele vai dar esse erro aqui, porque essa é uma função que ela retornou uma string. A partir do momento que ela retornou uma string, você não consegue fazer essa operação matemática aqui, tá? Então você poderia tratar aqui, lógico, colocar um bloco aqui, try, por exemplo. Eu tentei isso daqui, return. Se ele não conseguir, por exemplo, fazer, eu posso retornar o próprio resultado, tá? Então nós poderíamos colocar aqui o resultado
aqui. Aqui eu vou tentar fazer resultado igual a resultado elevado ao quadrado. Se eu não conseguir, eu retorno o próprio resultado. Retorne não, aqui é except. Então, eu vou tentar isso. Se eu não conseguir, ele retorna o próprio resultado, tá? Ele não faz lá a função. Então, a função elevada ao quadrado, ele não conseguiu fazer. Aqui, ele vai retornar apenas o próprio resultado que ele tinha. Então, isso aqui ele vai evitar do seu código quebrar. Então, você pode, sim, encapsular isso em erros, tá? Em testes de erros aqui. É até recomendado, sempre que você fazer um wrapper, você colocar isso encapsulado e tratar o erro dentro da função. A não ser que você queira que estoure algum erro e você trate esse erro depois aqui embaixo, tá? Mas é recomendado você fazer essa tratativa dentro da sua função aqui do decorator para que sua própria função não quebre, tá? Que a ideia é você usar o decorator para não quebrar a sua função original. Então agora vamos dar um play aqui. Note que ele está elevando aqui a 25. Então nós podemos até colocar aqui, ó, vamos colocar um F. Função elevado ao quadrado. Vou colocar aqui ao x. Aí 2 pontos. Sendo. Vamos colocar aqui depois do resultado, né? Porque nós queremos pegar o resultado. Resultado elevado a x. Aí aqui nós podemos tirar esse pedacinho aqui. A hora que eu der play, ele vai mostrar aqui a função elevado ao quadrado, sendo x elevado ao quadrado. Ou nós podemos até tirar aqui, né, a função elevado, sendo, aqui vamos dar play, sendo 5 elevado ao quadrado, que seria o nosso resultado aqui, tá? Com isso nós podemos criar outras coisas também. Nós podemos, que nem a gente fez aqui, depois aqui, eu poderia colocar um print aqui, decorator finalizado. Então, dá um play. Então, ele fez, elevou e depois ele imprimiu, porque a impressão aqui está no final, tá? Então, lembrando que ele vai executar tudo que está aqui e depois ele vai imprimir, que a função de imprimir o resultado é no final. Então, ele fez a função, finalizou aqui, ele imprimiu e depois ele executou. E como que a gente implementaria o tempo aqui que ele levou, tá? Então, nós vamos colocar aqui, em vez de a gente colocar essa impressão, nós vamos colocar o tempo que levou para ser feito. Então, primeira coisa, assim que iniciar o nosso wrapper, nós vamos criar aqui uma variável chamada início. Vamos importar, né, aqui, import date time. Aqui ele vai ser o início, ele vai ser aqui, desculpa, date time não, aqui vai ser só time. E aqui vai ser nosso time, ponto, time. E no final nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Terminamos aqui nossa função, nós vamos criar nossa variável fim. E aqui nós temos então o nosso início, nosso fim. E agora aqui nós vamos criar o tempo. Então uma variável chamada tempo, execução, ou exec só, né? Aí aqui nós vamos ter o início menos o fim. Então isso aqui nós pegamos o tempo. E aqui nós vamos imprimir, né? Aí nós podemos colocar aqui a função aqui. E nós podemos chamar aqui, pegar o func, ponto, name. Aqui nós pegamos o nome da nossa função original, tá? Ela levou, né, que demorou. Aí nós podemos colocar aqui o nosso tempo, exec, 2 pontos. Aí nós colocamos aqui 1.4f e S segundos aqui. Vamos imprimir. Então, beleza. Nossa soma levou 0.03 segundos, tá? Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, só para a gente time.sleep. Vamos pedir para ele demorar aqui 5 segundos. Vamos dar um play. Ele está levando nossos 5 segundos ali que a gente pediu para ele esperar. Então, vamos lá. 1, 2, aí já foi. Então, levou 5 segundos e 5.0009 milissegundos, né? Então, vamos pensar que ele levasse esse tempo aqui para executar, você consegue gravar.
E se, vamos pensar aqui, se ele leva mais que 5 segundos, por exemplo, ele tem mais que esse valor aqui, nós podemos criar nossa função lá, né, no final aqui, if temp exec for maior que 5, menor, né, que 5, né, porque aqui a gente está colocando o início, na verdade colocou o início menos o fim, deveria ser o contrário, fim menos início. Se o tempo exec for maior que 5 segundos, por exemplo, vamos colocar um tempo menor aqui, tá? Só para não demorar tanto. Então, se ele for maior que 1 segundo, por exemplo, ele vai imprimir aqui, vamos pensar que aqui é uma chamada de uma função, né? A gente poderia até criar aqui uma função def send meio, e aqui a gente só print enviando e-mail, por exemplo. Vamos supor que nessa função aqui, ela estaria criando uma função mais complexa, né, que conecte a um provedor de internet e mande esse e-mail, por exemplo, que é só um exemplo, tá? Então aqui vamos chamar a nossa função send e-mail. Agora vamos dar um play. E assim, ó, ele está levando o tempo, né? Como ele demorou mais que 2 segundos, ele vai estar enviando o e-mail, tá? Se a gente tirar esse daqui, ó, por exemplo, time sleep, eu vou tirar aqui, ele vai demorar agora menos que 2 segundos. Então eu vou dar um play. Note que ele não teve a chamada aqui do e-mail, tá? Apesar que ele tá tendo aqui, só como ele levou menos tempo, menos que 1 segundo, ele levou 0.002, ele não chamou o e-mail. Então aqui você criaria a complexidade que você quer criar da sua função. E note aqui, nós não precisamos mudar em nada a nossa função aqui, para ele colocar toda essa funcionalidade, toda essa inteligência aqui dentro, nós não precisamos mudar. Se eu vir aqui e tirar o meu decorator e dar um play, ele volta a funcionar da forma original da minha função. Então, para isso que serve o nosso decorator. Nós podemos reutilizar, né, se eu tiver uma outra função aqui, por exemplo, def subtrair, aí vai ser a mesma coisa, x, y, e aqui eu vou retornar x menos y, e agora em vez de eu chamar aqui a função de somar, eu vou chamar a função de subtrair, então ele vai dar aqui menos 1, e se eu trazer aqui o meu elevado, ele vai adicionar toda aquela lógica, toda aquela funcionalidade dentro aqui da minha função. Então com isso você pode criar funções complexas aqui e implementar em diversas funções suas já existentes, sem que você precise realmente estar modificando a sua função original. Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.